Olá para todas, todos e todes, eu sou Alicia Krieger, sou farmacêutica clínica e sanitarista, trabalhei por 6 anos no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Atualmente eu estou trabalhando no projeto do CDC e da Fiocruz, chamado A Hora é Agora, no Centro de Orientação e Aconselhamento em STIs e Hepatites Virais, o COA, aqui de Curitiba, e também trabalho com vigilância epidemiológica e vigilância em saúde no geral, no CIEVS, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, na Secretaria de Estado de Saúde daqui do Paraná. Eu gostaria de iniciar agradecendo à Prefeitura de Cotia pelo convite, ao prefeito, à vice-prefeita Ângela, e principalmente o meu colega Nélio, farmacêutico, por esse convite inicial, e também ao Ian por todo o suporte, e a todas, todos e todos vocês que estão hoje prestigiando esse evento tão importante de 1º de dezembro, que marca o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Nesse, que é o ano que marca 40 anos do primeiro caso, 40 anos daquela que foi a última pandemia do século XX, que foi a pandemia do HIV, a pandemia da AIDS. Justamente agora que a gente vive a primeira grande pandemia do século XXI, que é a Covid-19. Eu trabalhei por muitos anos, como eu disse para vocês, e ainda trabalho com a pauta de HIV, AIDS e hepatites virais. E também pertenço a uma daquelas chamadas de populações-chave, porque eu tenho muito orgulho sempre em dizer que eu sou travesti. E, inclusive, é essa palavra que denota exatamente a identidade que me contempla, que realmente traduz quem eu sou, pela luta dos movimentos sociais. Eu sou mulher e sou travesti com bastante orgulho, sou sanitarista, trabalhadora do SUS, e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como estão as coisas hoje. Quero rapidamente fazer um pequeno apanhado histórico desses 40 anos e vou focar na encomenda que me foi feita hoje, que é para falar para vocês desse importante insumo que nós temos hoje no Sistema Único de Saúde, que é a PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu preparei uma pequena apresentação, apenas para guiar aí um pouco melhor a gente sobre a conversa que nós vamos ter hoje. Como eu disse, sobre o 1º de dezembro, que marca o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. É sempre importante começar falando da história. A gente não pode ser anacrônico e esquecer o processo histórico desses 40 anos que faz a gente chegar hoje. Se a gente esquece da nossa história, é muito mais fácil que nós, enquanto gestores públicos e gestoras públicas, inclusive, trabalhadoras e trabalhadores de saúde, também ativistas, que a gente cometa erros que já foram cometidos lá atrás e que a gente já aprendeu, e que a gente possa sempre inovar e buscar os melhores caminhos da prevenção, do cuidado, do diagnóstico e do tratamento do HIV. Como a minha área de trabalho sempre foi majoritariamente a prevenção, eu separei aqui em 4 momentos históricos para a gente pensar um pouquinho no que eu chamo de trajetórias da prevenção. Primeiramente, nessa primeira onda, nos anos 80, eu costumo dizer que a gente tinha um olhar específico para a doença. Então, inicialmente, a gente tinha uma responsabilização clara das pessoas, né, pela epidemia, sem considerar qualquer determinante social. Inclusive, o famigerado câncer gay era o termo mais utilizado à época, justamente porque as pessoas que mais tinham HIV à época, que primeiro adoeceram por HIV, se infectaram pelo vírus e adoeceram de AIDS, foram justamente os homens cisgênero, gays e outros homens que fazem sexo com homens. A gente tinha uma noção clara de grupos de risco para HIV, um total desconhecimento, preconceito e discriminação, e muito, muito estigma contra as pessoas que viviam com HIV. O diagnóstico, nessa época, ele era eminentemente clínico, não havia teste laboratorial, nem sequer se conhecia direito o vírus. Então, o diagnóstico clínico ele já vinha quando a pessoa estava em AIDS. Nesse primeiro momento também, justamente para organizar melhor um sistema de saúde, lembrando que aqui no Brasil a gente ainda não tinha sistema único de saúde. A gente tinha seguros sociais que abordavam o tema saúde, primeiro com, né, a época ainda com INAMPS e INPS, eram só as pessoas que tinham carteira de trabalho assinada que podiam usufruir da saúde ofertada pelos governos, pelo Estado brasileiro e as 27 unidades da federação. Mas nesse momento, surgiram os primeiros CTAs, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento em STIs, também chamados de COA, CRTs, enfim. Os SAIs também, que na verdade já existiam, mas tomaram principalmente uma característica do cuidado da pessoa vivendo com HIV/AIDS, que são os centros, né, de atenção especializada.
Também surgiram os primeiros programas governamentais, paralelamente à reforma sanitária. Como eu disse para vocês, o SUS ainda não existia, mas ele já estava sendo pensado na mente dos ativistas, acadêmicos e governantes brasileiros. E o HIV ensinou muita coisa para o que a gente entende como SUS hoje. O primeiro programa de HIV do Brasil foi o programa de HIV/AIDS do estado de São Paulo. E só na sequência o governo federal, através da doutora Laír Guerra, uma biomédica brasileira, que trabalhou muitos anos em Genebra, na OMS, que volta ao Brasil e traz a necessidade de termos um programa nacional de ST/AIDS aqui no país. A gente teve também, nesse primeiro momento, as primeiras iniciativas do campo da prevenção, lideradas justamente pelas próprias pessoas que então viviam com HIV ou até mesmo com AIDS à época. No segundo momento, lá pelos anos 90, nessa segunda onda, a gente já passa a ter um olhar para a pessoa, mas, como é que eu posso dizer assim, com um pouco mais de determinantes sociais, olhando um pouco a situação social da pessoa, mas ainda assim de uma maneira muito inicial. Então, a gente começa a falar das abordagens voltadas aos comportamentos de risco, a gente não fala mais necessariamente de grupos de risco, porque bebês começaram a nascer com HIV/AIDS, e também as mulheres cisgênero começaram a ser infectadas pelo vírus. Aí a gente tem o início dos estudos do vírus, enfim, e aí os métodos de barreira para que o vírus não entrasse no organismo das pessoas começa a ser desenvolvido, que é justamente o método do preservativo, ainda chamado de masculino à época, principalmente direcionada aos homens cisgênero da época. As questões legais começaram a ser bem desenvolvidas, então a gente tem leis como a 9.313 de 96, que determina, né, a distribuição dos antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde, aí sim já o SUS estabelecido. Então aí os temas sensíveis, como sexualidade, diversidade, uso de drogas, eles começam a nortear as ações de prevenção, porque se sabe que o HIV não é apenas um vírus. A gente tem o início da participação social como um elemento primordial da formulação e da condução da política, né, das respostas brasileiras ao HIV/AIDS. A gente já começa a ter o diagnóstico laboratorial, porque o vírus já é conhecido, e as primeiras iniciativas relacionadas ao aconselhamento, à acolhida das pessoas vivendo com HIV/AIDS nesses serviços especializados, ele tem esse início. E a gente começa a ter, já no final dessa segunda onda, desculpem, as novas alternativas do campo da prevenção, que à época era chamado de preservativo feminino, e também a PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, mas com uso muito restrito apenas para aqueles e aquelas trabalhadores e trabalhadoras da saúde que tivessem algum acidente biológico com alguém que tivesse HIV/AIDS à época. Uma noção bastante higienista e uma noção que visava apenas proteger os profissionais da saúde em um primeiro momento. Na terceira década, a partir dos anos 2000 até meados de 2010, 2012, a gente tem um olhar principalmente para esses comportamentos, né? A gente começa a falar de prevenção combinada do HIV, o UNAIDS define isso em 2008, falando da prevenção combinada com 3 dimensões, biomédica, comportamental e estrutural. A gente tem fortemente os conceitos de vulnerabilidade e determinação social no processo de saúde e doença, bem estabelecidos na dinâmica do HIV/AIDS. E aí a gente começa a ter novas tecnologias, como os inícios de estudo de PrEP, a importância do gel lubrificante nas relações sexuais. A gente tem o início da mudança da indicação da PEP nessa época. A gente tem ampliação e qualificação do acesso para as populações-chave. As estratégias de prevenção incluem o uso dos antirretrovirais combinados e não só um único antirretroviral, e a testagem vira um centro, né, um insumo centro, se assim eu posso dizer. A testagem nessa época começou a ser a maior política de prevenção do Brasil à época. E aí essa última etapa do percurso, como assim eu posso dizer, eu gosto de chamar de novas perspectivas. O que a gente tem hoje e vai ter no campo da prevenção? Principalmente os marcos legais, a gente tem a Lei 12.974 de 2014, que pune quem tem qualquer tipo de discriminação clara com as pessoas que vivem com HIV/AIDS. A gente tem o igual aí, que é a noção de quem está indetectável, que já está tratando, está indetectável, não transmite de maneira alguma o HIV. A gente tem uma melhor vigilância epidemiológica do HIV, e aí a gente continua com testagem, principalmente as aplicações de universidade e equidade com políticas voltadas a cada população-chave, e sempre os estudos norteando as novas tecnologias biomédicas de prevenção, como, por exemplo, a PrEP, injetável, também pesquisas como Stigma Index, que eu vou falar um pouco para vocês à frente, para falar de como o estigma impacta também na pandemia, assim como o próprio vírus. Aqui é o quadro que nós temos do Brasil de como a prevalência do HIV está concentrada.
Se a gente falar da população geral, eu não poderia nem dizer que a gente vive um status de epidemia do HIV, porque dos 213 milhões de brasileiros, mais ou menos, a gente tem apenas 0,4% das pessoas vivendo com HIV. Dá em torno de 1 milhão e pouquinho. Mas se a gente vai olhar especificamente para algumas populações mais afetadas pela vulnerabilidade social, que essas pessoas também experimentam no dia a dia, nós temos, por exemplo, os gays e outros homens que fazem sexo com homens cisgênero, alcançando 9,4% em algumas pesquisas. Em outras pesquisas, por exemplo, chegando até 18% de prevalência de HIV. Mas notem que as mulheres trans e travestis como eu, muitas pessoas, muitas das nossas ainda têm o HIV como uma certeza nas suas vidas, por N fatores sociais. Há locais que até 37% das mulheres trans e travestis estão infectadas com HIV, mostrando uma falha clara da prevenção voltada para essas pessoas. Focando novamente naquelas que têm mais prevalência para HIV, a sífilis ativa também tem um status epidêmico entre mulheres trans e travestis. Em Curitiba, chegando, por exemplo, a 23%, que é a cidade de onde eu falo. Porto Alegre, que é famosa, por exemplo, aí especificamente sobre até talvez existir uma epidemia generalizada, principalmente na cidade de Porto Alegre, a gente tem aí mulheres trans e travestis que alcançam 35% aí de prevalência de sífilis ativa. Salvador também com uma prevalência bastante parecida. São Paulo, por exemplo, a gente tem em torno de 27% de prevalência de sífilis ativa entre mulheres trans e travestis. Esses dados, eles só são possíveis de duas maneiras. Primeiro, por vigilância ativa, ou seja, pesquisas como a pesquisa DIVAS, que possibilitou aqueles dados relacionados à epidemia de HIV, a prevalência de HIV entre mulheres trans e travestis, e de sífilis também. Mas a gente tem uma segunda metodologia de coleta de dados, que é justamente o que vocês devem conhecer, que é o SICLON, que é o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos e Insumos em Saúde do Ministério da Saúde. Apesar de ele ser um sistema logístico, ele acaba sim sendo um sistema de vigilância, porque a ficha hoje, ela tem alguns campos como aqui, ó, a orientação sexual, a identidade de gênero, o órgão genital de nascimento, e não apenas o nome social, que quando a pessoa trans troca esse nome, ele já não existe mais. Mas eu ainda consigo saber se essa pessoa é cis ou trans, qual é a orientação sexual dela, justamente por esses campos que a gente chama de campos sinérgicos, para melhorar a qualidade dos dados aqui no Brasil sobre a população trans e também as outras populações-chave no geral. A gente chega, então, hoje, num patamar que nós não falamos mais de prevenção clássica do HIV. A gente fala, sim, de prevenção combinada desse agravo, que é justamente o uso combinado de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais, aplicadas no nível individual, de suas relações e dos grupos sociais a qual as pessoas pertencem, mediante ações que levem em consideração as suas necessidades, especificidades e a forma de transmissão do vírus. Vocês devem conhecer essa imagem bastante famosa, que é da mandala da prevenção combinada, tentando aí com essas fatias mostrar todos os insumos biomédicos que a gente pode lançar mão, mas sempre tendo noção que o centro das ações de prevenção são as populações-chave prioritárias e que os marcos legais e os outros aspectos estruturais da nossa sociedade influenciam diretamente na dinâmica da prevenção. E lembrando que nenhuma intervenção isolada ela é 100% eficaz, e sempre o melhor método e o que vai ser mais eficiente vai ser aquele que o indivíduo escolhe com base nas suas necessidades sexuais e de proteção e na dinâmica do dia a dia. Chegando especificamente agora para falar da PrEP, vejam só. Aqui a gente tem um panorama do Brasil todo. Esse painel pode ser encontrado no site www.aids.gov.br/PrEP. E esse print eu tirei exatamente hoje, e a gente pode ver exatamente agora qual é o perfil do usuário de PrEP no Brasil, e que também já adianto para vocês que é o perfil clássico do usuário de PrEP em todo mundo. Uma maioria de homens gays e outros homens que fazem sexo com homens cisgêneros, de maioria branca, mais escolarizados e de uma idade um pouco mais intermediária, pensando que os jovens de 15 até 24 anos são os que mais se infectam. Lembrando que aqui no Brasil a PrEP só é possível a partir dos 18 anos, mas é nessa faixa e até essa aqui que a epidemia mais cresce, e os maiores usuários de PrEP, os que mais frequentemente usam, estão nessa faixa de 30 a 39 anos. Significa que isso está ruim? Não. Essas pessoas devem, inclusive, continuar o seu acesso à PrEP. A questão é que a gente precisa diversificar mais, que mais mulheres cis,
Homens heterossexuais cisgênero também, que tenham algum critério para uso de PrEP, mas principalmente mulheres trans, homens trans, travestis, mais negros e indígenas, menos escolarizados e mais jovens ou mesmo mais velhos possam utilizar PrEP. A gente precisa diversificar esse painel. Especificamente, como nós estamos falando da cidade de Cotia, que fica no estado de São Paulo, aqui é o panorama específico do estado de São Paulo, a gente consegue estratificar pelo estado. Vejam que não há nenhum tipo de mudança no perfil de usuários de PrEP comparando com o Brasil. Maioria de gays, brancos, mais escolarizados e na faixa dos 30 a 39 anos. Os indicadores de PrEP, especificamente aí para o estado de São Paulo, mostram que 75% dos usuários relataram terem tomado todos os comprimidos da última dispensa. Isso é bom, mostra uma boa adesão das pessoas à PrEP. 9% dos usuários relataram trocar sexo por dinheiro, objetos de valor, droga, moradia ou serviços, ou seja, 9% desses usuários e usuárias de São Paulo relataram serem profissionais do sexo, o que é ótimo. Profissionais do sexo se beneficiam muito da PrEP no que tange especificamente o HIV. 32% desses usuários relataram terem usado álcool e outras drogas nos últimos 3 meses. A gente sabe que hoje em dia a dinâmica de transmissão do HIV por fômite, ou seja, por agulhas e outros instrumentos de uso de drogas compartilhados, ele quase não é mais uma realidade. Uma pesquisa específica de uso de crack e de outras drogas, o professor Francisco Bastos da Fiocruz já comprovou isso no Brasil. Mas as drogas, elas podem alterar a dinâmica do trabalho sexual ou também da troca de sexo por drogas e aí vulnerabilizar as pessoas mais a adquirirem HIV. Aqui um dado bastante interessante sobre a descontinuidade do uso da PrEP. No estado de São Paulo, 43% dos usuários que iniciaram a PrEP descontinuaram o uso dessa profilaxia em algum momento e por algum motivo. Então, vejam só, que aquelas que mais descontinuaram, as pessoas que mais descontinuaram foram os homens heterossexuais cis, as mulheres cis, as travestis e as mulheres trans, e também os homens trans. Os homens gays e outros HSH cisgêneros, além de serem os que mais utilizam a PrEP, que mais chegam a conhecer e a ter o benefício da PrEP, também são os que menos descontinuam a PrEP. Por mês em São Paulo, qual é a dinâmica aí, por exemplo, aqui a gente tem um comparativo de 2009 para 2021. A gente vê, por exemplo, quase que uma constante aqui de novos usuários. A gente acaba tendo picos aí no mês de agosto, setembro, outubro, mas não há como a gente também precisar especificamente o porquê. Mas notem, quando a gente vai chegando para o fim do mês, aí setembro, outubro, até dezembro, a gente também tem um aumento, assim como em fevereiro, dos usuários de PrEP. A gente pode inferir isso, por exemplo, pode sugerir que sejam pelas campanhas de HIV que a gente tem mais focadas para o Carnaval, em fevereiro, por exemplo, e em dezembro pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Lembrando que a gente precisa sempre manter as campanhas e falar sobre sexualidade, gênero e HIV/AIDS durante todo o ano. Aqui também a mesma coisa sobre os novos usuários crescendo bastante, principalmente no final do ano. Aqui eu só fiz um comparativo rapidamente sobre a PEP, que é a profilaxia pós-exposição a HIV. A gente também tem um perfil bastante parecido aqui no Brasil. A gente tem principalmente gays e outros homens que fazem sexo com homens cisgênero, um pouco mais velhos, e principalmente brancos, apesar de aqui a gente não ter essa figura, mas se você estratificar os dados nesse painel, você vê isso. É o mesmo perfil de acesso. E em São Paulo, esse perfil também se mantém. E aí a gente falou, né, eu comecei a falar para vocês sobre essa pesquisa chamada de Stigma Index, feito pelo UNAIDS Brasil. E aí esse Stigma Index, essa pesquisa, comprovou com dados quanti e qualitativos que o estigma e a discriminação impactam diretamente na vida das pessoas que têm HIV/AIDS no Brasil, afetando o acesso a serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento. Por exemplo, mais de 90% das pessoas trans que responderam a essa pesquisa relataram já terem sofrido algum tipo de preconceito ou a mesma discriminação dentro dos serviços de saúde do Brasil. As nossas condutas de profissionais afastam as pessoas da PrEP, da PEP, do tratamento e de toda a prevenção. Ilustrando aqui um cenário bastante paradoxal no Brasil, a gente tem de um lado aí uma Suprema Corte, uma Suprema Corte Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, que permite que pessoas trans, por exemplo, possam se candidatar usando cota partidária,
que elas possam trocar de prenome e gênero sem precisar fazer qualquer tipo de cirurgia ou mesmo passar por processos judiciais, e lembrando que a homotransfobia também foi considerada crime equiparado ao racismo aqui no Brasil. E do outro lado, a gente tem o mesmo Brasil, que desde 2016 é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E sim, esses que são os aspectos estruturais que eu falei para vocês da prevenção, impactam diretamente no acesso dessas pessoas às tecnologias de prevenção, diagnóstico e também de tratamento. Aqui alguns relatos muito rápidos, eu vou ler apenas um deles, que é o primeiro, mas esse material vai ficar para vocês. Esses são relatos bastante verdadeiros, claro que com nomes fictícios, porque a gente retirou de serviços parceiros e também do serviço que eu trabalho. Travesti tem pressa, porque a expectativa de vida é tão curta que a gente precisa viver. Eu não vou ficar meses esperando o atendimento numa fila do SUS para a médica nem sequer olhar na minha cara. E aí vocês podem ver outros relatos abaixo, de mulheres trans e travestis, falando o quanto estigma e discriminação, que o próprio Stigma Index já falou, mas a nossa experiência clínica do dia a dia confirma o quanto essas pessoas não são respeitadas, o quanto nós não somos respeitadas nos serviços de saúde. Em 2018, principalmente, o Ministério da Saúde, eu estive trabalhando no Ministério nessa época, teve várias agendas muito específicas para as pessoas trans, com um web documentário Pop Trans, que pode ser encontrado no YouTube, inclusive sugiro que a Prefeitura possa utilizar mais esse web documentário, que fala da vida de pessoas trans e principalmente sobre a saúde de pessoas trans, e que é ideal para ser passado em serviços de saúde, nas salas de espera dos postinhos, dos centros de referência de DST/AIDS também. A gente tem, por exemplo, as cartilhas mais específicas, nós temos uma cartilha específica de prevenção para homens trans, uma cartilha polêmica, inclusive, que vocês devem lembrar que foi derrubada, que inclusive fez a diretora da época ser demitida, mas a gente comprou essa briga e fez essa cartilha sair. Mas, principalmente, os homens trans fizeram com que essa cartilha não fosse retirada do ar com muita pressão. Nós tivemos pesquisas, nós tivemos a garantia da PrEP, por exemplo, para travestis, mulheres e homens trans, e sempre tivemos também o Viva Melhor Sabendo, que é um projeto que utiliza as próprias ONGs para testar par com par. Então, a travesti testa outra travesti, um teste de fluido oral, descentralizando o diagnóstico e levando o diagnóstico para mais perto das pessoas. Aqui só exemplificando para vocês e dando mais luz a essa cartilha dos homens trans, que foi um marco na prevenção aqui no Brasil. Lembrando que nós temos também essa riqueza no nosso país, que é a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Aqui eu só destaquei alguns pontos específicos, mas é um marco legal que tem força de lei dentro do Sistema Único de Saúde e dá suporte para que as pessoas LGBTQIA+, possam ter serem melhor retidas nos serviços de HIV com base numa política pública. Como eu falei para vocês, reforçar nos marcos legais e aspectos estruturais é diretamente impactar na epidemia. A gente, só com marcos legais favoráveis, a gente vai fazer essa roda da prevenção combinada girar, né, essa engrenagem, assim a gente vai alcançar as metas 90-90-90, que é deixar mais pessoas cientes do seu diagnóstico, que tratem e que fiquem indetectáveis o mais rápido possível. Para concluir, eu coloco duas reflexões que eu acho que são muito mais contínuas do que conclusões de fato. A gente precisa lembrar que a prevenção combinada, ela é multifacetada, transdisciplinar e deve ser refletida e atualizada constantemente, segundo espaço-tempo, sociedade e cultura, assim como a noção da PrEP também. O indivíduo deve ser o centro da prevenção combinada, o centro da PrEP e o centro da atenção. Com isso, eu termino aqui a minha participação, mais uma vez agradecendo à Prefeitura de Cotia, todos os parceiros pela oportunidade, e deixando aqui um recado bastante franco. Gestoras, gestores, trabalhadoras e trabalhadores de saúde, juntem-se à sociedade civil para fazer cada vez mais uma resposta mais qualificada e eficiente contra o HIV/AIDS, tanto em prevenção quanto diagnóstico e também em tratamento. Inovações estão vindo por aí, mas elas só vão ser possíveis com o comprometimento de todas, todos e todos. Um excelente dia de combate e de luta contra a AIDS para nós. Resistamos. Muito obrigada.